Então, boa tarde para você, Parangolé. Ótima tarde para todo o pessoal de casa. O Momento do Esporte entrando no ar para, claro, deixar você muito bem informado sobre o nosso mundo esportivo nessa quinta-feira. E daqui a pouquinho a gente vai conferir como é que foi o palpite do Paranga para os jogos de ontem. E também se ele acertou ou se ele também errou. Daqui a pouquinho. E vai começar o Campeonato Paranaense Feminino de 2019. 4 times brigam pelo título estadual. E o Toledo já estreia nesse domingo aqui no estádio 14 de dezembro. Vem aí o Campeonato Paranaense de Futebol Feminino. Neste final de semana, as meninas do Toledo Esporte Clube darão pontapé inicial em busca do título estadual. Vice-campeã nos últimos 2 anos, o time feminino do Toledo, em parceria com o projeto de futebol da cidade de Ouro Verde do Oeste, estreiam na competição neste domingo, dia 8, às 3 da tarde, contra a equipe do Imperial de Curitiba. O que a gente pode dizer, eu tenho visto muito pouco sobre o Imperial Curitiba, mas a gente sabe que é um time que vem trabalhando forte. Eu tenho certeza que o Imperial virá também melhorado, se for comparado com o ano passado. Eu vi pela registro do BID que eles estão inscrevendo meninas novas, são jogadores que estão chegando ali para contribuir com a equipe do Imperial. Eles têm uma direção muito boa, um presidente muito aplicado no futebol feminino. Então, com certeza vão ser jogos, eu acredito que esse ano, muito melhor do que o ano passado. O nível técnico melhorou em todas as equipes. O Paranaense Feminino, que terá apenas 4 times na disputa em 2019. Foz Cataratas, Londrina, Imperial e o Toledo brigam pelo título, que garante ao campeão uma vaga para a Série A2 do Brasileirão de 2020. Em 2019, o Toledo, mesmo com o vice-campeonato, herdou a vaga, já que o Foz Cataratas, atual bicampeão, disputa a primeira divisão do brasileiro. Você vai ver que a maioria dos jogadores continuam. As que jogaram o Campeonato Brasileiro, tanto contra o Grêmio, Palmeiras, contra a Portuguesa, jogamos lá em Mato Grosso, jogamos contra o Atlético Mineiro, fizemos uma boa partida lá em Minas Gerais, e você vai perceber que as jogadoras são praticamente as mesmas. Tem aí umas 2 ou 3 que vieram novas, mas a gente está mantendo. É muito difícil manter o plantel assim durante muito tempo, mas a gente está mantendo esse plantel, elas estão crescendo, estão evoluindo, estão criando maturidade para jogar essa competição que também é seletiva do Brasileiro 2020. Então, sábado tem Toledo feminino em campo pelo Campeonato Paranaense. Em meio ao ano aí que a Copa do Mundo Feminina ganhou maior destaque, a previsão é de que o número de participantes no Paranaense de 2020 aumente, em razão da nova determinação da CBF. Esse ano são apenas 4 equipes fazendo um quadrangular. A entidade que passa a exigir uma equipe feminina adulta e de base dos times que disputam a Série B também do Campeonato Brasileiro a partir do próximo ano. A medida já vale neste ano para os times da Série A. Bom, a gente vai falar agora sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, porque o CRB e Paraná Clube vão se enfrentar nessa quinta-feira pela 21ª rodada do Brasileirão da Série B. A partida está marcada para as 7h15 da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió. A equipe alagoana, que vem de vitória fora de casa sobre o Londrina pelo placar de 1-0. Já o CRB, então, é o 7º colocado na tabela de classificação do Campeonato Nacional. Caso a equipe vença o Paraná Clube, o time pode entrar no G4 da segundona. Já a equipe paranaense empatou o seu último confronto na competição, jogando em casa contra o Vila Nova. Placar de 1-1. Com 29 pontos, o tricolor é o 9º colocado na tabela de classificação. E caso vença o CRB, o time pode subir 4 posições na tabela. Os times que já se enfrentaram 11 vezes na história. O CRB venceu 2 partidas, enquanto isso, o Paraná Clube superou seu rival aí em 7 combates. Eles que também já ficaram no empate em 2 confrontos disputados. No duelo do primeiro turno em Curitiba, vitória paranista por 1-0. Bom, chegou a hora de trazer um recado especial para você. Afinal, qual a importância que você tem dado para os seus pés? Pensando nisso, o Clube do Pé Calçados está aqui no nosso programa para trazer para você de casa um recado muito importante sobre calçados, porque nós entendemos que a sua saúde se completa quando você dá uma atenção especial para os seus pés. Afinal, são os seus pés que te conduzem para o sucesso. Então, preste atenção nesse recado. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, pessoal de Toledo, Cascavel e região. Continua a promoção Semana do Brasil na Clube do Pé Calçados. Confira as promoções que eu trouxe hoje para vocês. Sapatênis Redway, sapatos e sapatilhas Faciroli em couro, só R$ 49,90. Coturno Sanremo,
R$ 79,90. Isso mesmo, coturnos masculinos só R$ 79,90. Sapatilhas, várias marcas como Carolina, Via Ouro e Moleca, só R$ 29,90. Tamanco de várias marcas como Visano, Dakota, Via Marte, R$ 39,90. E sandálias salto alto de várias marcas como Via Marte, Dakota, Boteiro, só R$ 49,90. Isso mesmo, R$ 49,90. Tudo isso e muito mais em nossa loja, tudo em 10 vezes nos cartões, 6 vezes no crediário e a primeira parcela só para daqui 60 dias. Ainda não aproveitou a promoção da Semana do Brasil? Vem para Clube do Pé, Toledo, na rua Barão do Rio Branco 1075, Cascavel, Souza Naves 3896. É com você, Maicon. Valeu, Roberto, pela sua participação. Tá aí o recado da Clube do Pé Calçados, que fica na Barão do Rio Branco, 1075, bem no centrão de Toledo. Então aproveite essas e outras ofertas lá da Clube do Pé Calçados. E a ginástica de Toledo tem uma grande novidade. Além da ginástica rítmica e artística, que já tem tradição e conquistas mundiais, chega agora uma modalidade diferente, que exige mais força e flexibilidade. O Paraná, a partir de agora, é o 4º estado do Brasil a contar com a modalidade de ginástica acrobática. A novidade chega como pioneira na região sul do Brasil, com escolinhas aqui, em Toledo. São poucos os lugares ainda no Brasil que nós temos a modalidade em Minas, São Paulo e Brasília. Então o Paraná seria o 4º estado que está com essa modalidade. Então na região sul é o desbravador, digamos assim, né? Mas afinal, qual a diferença da ginástica acrobática para as outras modalidades? Na nossa ginástica acrobática, além da flexibilidade, tem que ter muita força, né? Então é um trabalho igual nós treinamos em dupla, né? A dupla tem que ter uma sintonia entre elas, elas têm que se entender. Uma da dupla geralmente é a base, né? Então em duplas uma é a base, a outra é a top ou volante. A top ou volante é aquela que fica em cima da base, né? Então a base ela tem que ser mais forte, ela tem que ser um pouco mais concentrada, porque ela depende, a menina que está em cima, a top no caso, depende da força da base para ela conseguir se manter. Porém, ela não pode esquecer de equilibrar a força dela para não desequilibrar a base, né? Então, assim, as duas elas precisam ter essa conversa, ter esse entendimento, né? É uma modalidade encantadora, porque elas têm que, além de tudo, de serem amigas, elas têm que estar conversando, têm que se entender, porque uma depende da outra, né? Se desequilíbrio ali, já não fez a pirâmide correta, a acrobacia correta, então já desconta a nota, né? Então, assim, a nossa modalidade requer força, equilíbrio, né, coordenação, dança, né, que tem a dança que é muito importante junto com a modalidade, né, e os elementos da ginástica rítmica e da ginástica artística. Então eu sempre falo que ela engloba todas as ginásticas com uma beleza diferenciada. E na madrugada de quarta para esta quinta-feira, as atletas da ginástica acrobática embarcaram para São Bernardo, em São Paulo, para a disputa do Campeonato Nacional. Elas estão treinando bem, estão treinando forte, né, a gente espera que elas consigam realizar todas as séries bonitinhas, com certeza vai ter um nervosismo, né? Mas elas vão ter que aprender a lidar com isso, porque agora vai ser uma constante. E para elas é muito valioso isso, né? É um momento ímpar assim na vida delas. Eu acho que para muitas é um sonho que está se realizando, né? Sair da sua cidade, ir para uma competição, representar a sua cidade, representar o seu estado numa competição, né? Eu acho que isso não tem preço. E parabéns, então, e também sucesso às meninas da ginástica acrobática agora aqui também na cidade de Toledo. Bom, falando rapidinho sobre futsal, pela Série Ouro do Campeonato Paranaense, ontem à noite teve rodada e a equipe do Dois Vizinhos venceu o Moarama por 2-0. Essa vitória que fez o Dois Vizinhos praticamente colocar os dois pés aí na classificação para a próxima fase da competição. O time abriu 11 pontos do Toledo Futsal, que é o 9º colocado e que disputava diretamente aí a vaga para a próxima fase da competição. O Toledo que entra em quadra na sexta-feira contra o São José dos Pinhais. Um empate já elimina qualquer chance do time avançar para a próxima fase da competição. Bom, tem mais um recado especial para você. Construir um país é trabalho de todos. E a Gafuri Materiais de Construção tem 10 anos de história aqui na cidade de Toledo. E mais de 12 mil itens para atender obras de pequeno, médio e grande porte. Além de ser uma grande apoiadora do esporte da nossa região. Confira então as ofertas que ela preparou para você. Tem piso cerâmico Nadim, 45 por 45, apenas R$ 10,90 o metro quadrado. Tem bacia sanitária, caixa acoplada,
Apenas R$ 189,00 essa bacia acoplada, que é Deca Easy, por apenas R$ 189,90. Tem painel de LED sobrepor, 18 watts, apenas R$ 24,90. Aparador de grama Tramontina, 1000 watts, apenas R$ 199,90. E ainda tem o parcelamento, que é super especial, em até 12 vezes no cartão. Então não feche o seu orçamento antes de conversar com a Gafuri. A negociação é garantida. Fica lá na rua Santos Dumont, 3701, próximo do Ginásio de Esportes Alcides-Pan, em Toledo. E o Atlético Paranaense é finalista da Copa do Brasil, viu? Empurrado pela sua torcida, o Furacão venceu o Grêmio por 2-0 na Arena da Baixada. E como o Grêmio tinha vencido o primeiro jogo pelo mesmo placar, a decisão foi para os pênaltis. Vamos então conferir como é que foi essa partida. O Furacão criou o ambiente para reverter a vitória do Grêmio em Porto Alegre e criou muitas chances no primeiro tempo. Aos 17 minutos, Nicão ficou com o rebote de um chute no travessão de Bruno Guimarães e empurrou para o gol. Depois, aos 4 minutos da segunda etapa, Marco Ruben quebrou um jejum de 12 jogos sem marcar e fez o seu gol, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, os batedores foram impecáveis, até que o goleiro Santos brilhou novamente e defendeu a última cobrança do jovem PP. Final, Atlético 5-4. Agora, o time vai pegar o Internacional na decisão da Copa do Brasil. Pois é, Atlético e Inter na decisão da Copa do Brasil. Antes de você comentar qualquer coisa, Paranga, quero pedir para o pessoal colocar qual foi o seu palpite ontem aqui no nosso programa. Quem vence? Rapaz, você me colocou numa saia justa, mas eu vou de Grêmio. Eu acho que o Grêmio, desculpe os atleticanos, mas é um time um pouco mais superior que o Atlético, não é? E pela vantagem já pela construída, vantagem, né? com toda certeza. Não estou dando um palpite me valendo dessa vantagem, mas vai dar Grêmio. Vai dar Grêmio. Vai dar Grêmio. E aí, não deu Grêmio, Paranga. Primeiro, com quem você estava assistindo o jogo ontem? Rapaz, estávamos lá no Aeroleve junto com o Johnny, o Reni, o Joaquim, o Alan e o Paulinho. E também o Paulo. Rapaz, desses 6, só eu torcendo pro Grêmio. Por isso que o Grêmio perdeu. Os outros todos torcendo pro Atlético, Foi né? pé frio pela primeira vez, Pela você primeira errou vez. um resultado Ou aqui. seja, 99% de aproveitamento nos meus palpites. Isso continua porque ontem você também falou que o Internacional passaria de fase e venceria por 2-1, você disse. Eu arrisquei. Foi 2-1? Vamos conferir. Como é que foi Vamos ontem conferir? o palpite, então, do Paranga do Internacional? Ainda que eu seja amigo dos familiares do Rogério Ceni, o primo dele, o Giovanni, lá em Pato Branco, que está nos assistindo, mas eu vou de Inter, tá? E o placar? Não, antes eu não dei placar. É porque esse aqui é especial. Ah, esse aqui é especial? Quero saber o placar então desse vamos de 2-1. E aí, deu? Deu 3-0 para o Internacional, passou para a próxima fase, você só errou o placar, mas acertou quem avançaria aí para a próxima fase. Atlético Paranaense e Inter na grande Não é final. todo perfeito, né? Mas está de parabéns, Paranga. Apenas um Beleza. erro em 4, 5 palpites já que você deu aqui no programa. Muito bem, agora vamos... O que é isso? Quer ver? Vai ser menina. O palpite lá. O palpite, tá bom. Vamos ver se continua acertando tudo, Paranga. Um abraço para você, tá? Até amanhã. Até amanhã.